Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Valnice Milhomens e Ative Seu DNA. Aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E hoje iniciamos uma série fantástica que é a série Propósito. Mas antes eu queria fazer um pedido especial. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Também compartilhar essa mensagem com quem você acha que merece ouvir sobre esse assunto propósito. E, claro, não esquece de curtir também. Hoje, o nosso tema, para iniciar a nossa série Propósito, é um tema muito especial, que é como saber o seu propósito. Muitas pessoas, na vida ficam se perguntando qual é o meu propósito, quem eu sou, o que eu devo fazer, começo fazendo uma coisa, depois vou fazer outra, qual é o meu verdadeiro propósito de vida. Então, hoje, nós vamos aqui te dar todas as ferramentas para você descobrir o seu verdadeiro propósito aqui na vida e na Terra. E para isso, já vou começar perguntando sobre isso, Como que nós fazemos para descobrir o nosso propósito? Como saber o nosso propósito? Para que a gente veio neste mundo? Qual é a nossa verdadeira missão, Tantas pessoas que a gente conhece que começam, às vezes, uma faculdade, um emprego, depois vão para outro. Eu sou enfermeiro, mas depois descobre que é dentista, depois é médico. E não sabe, fica com aquela angústia, com aquele vazio interior. Não sabe, passa, às vezes, uma vida, uma existência sem descobrir o seu propósito. Então, como que a gente faz para descobrir o nosso propósito? Muito simples. Quando você se depara com qualquer invenção e quer saber qual é o propósito disto, você até tem uma coisinha nova que aparece e você recebe algo. Mas para que isso? Não há forma melhor de saber o propósito daquilo do que falar com o inventor, não? O Criador. Nós temos um Criador. Então, primeiro passo, perguntar a Deus. Ele foi o que nos criou. E Ele nos criou com um propósito. Deus é um Deus de propósito. E Ele traçou o Salmo 139, diz que ainda quando meu corpo era informe, Ele viu tudo, enquanto eu era entretecido no útero materno, meus ossos, tudo. E mais extraordinário é que diz que Ele registrou todos os meus dias antes que um deles houvesse. Então, a primeira coisa, realmente, é perguntar a Deus. O Salmo 57, 2 diz assim: clamo a Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Então, esse é o primeiro ponto, clamar a Deus. Porque por meio da nossa união com Cristo, nós fomos reivindicados por Deus. Deus tem um propósito para nós. Efésios 1, 11 diz que antes mesmo de nascermos, Ele nos deu o nosso destino para que cumpríssemos o plano de Deus, que sempre realiza todos os propósitos e planos em seu coração. Então, número 1, peça a Deus. Peça a Deus. A maneira mais simples é essa. Segundo, como é que Deus vai falar? Seria, conheça a palavra de Deus. O manual de vida, a bússola. Deus se revela na palavra. Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vou saber qual é o propósito de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, Deus não é apenas o nosso ponto de partida, Ele é o nosso destino, Ele é a fonte da vida. Então, aí está o segundo ponto, porque lá Ele declara por que você existe. Primeira coisa, a Bíblia vai declarar por que você existe. Por que eu vivo? É a pergunta que você fez. Por que eu vivo? Você já se perguntou por que você está aqui? Você não está aqui na Terra para preencher espaço, hein? Você está aqui com um propósito divino. Então, a Bíblia vai nos dizer. Segundo, lendo a Bíblia, vamos ver que ela define o que de fato é a vida. E ela esclarece o que é inegociável em nossa vida. Terceira coisa que precisamos para descobrir o propósito da vida seria
Analise quais são os seus dons. Quais são os seus pontos fortes? O que é que você sabe fazer? Provavelmente o propósito de Deus para a sua vida está nos dons naturais que você recebeu. Naturalmente você vai para a escola, para a faculdade, o que ajuda a desenvolver, você entra em contato com pessoas que começam a perceber e a fazer comentários. Ah, você dá para isso. Ah, você tem um jeito para isso. Então esse é um terceiro elemento para saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. O que eu faço bem, quais os meus pontos fortes. Mas o quarto é, determine onde está a sua paixão. Determine onde estão as suas paixões. Determinar as paixões geralmente ajuda você a descobrir o que Deus o chamou para fazer. Você pensa, fazer isso, faz-me feliz, sinto-me bem, paixão. Eu me lembro que quando eu conheci, foi a primeira pergunta que você me fez, foi sobre propósito. Foi. Eu disse, onde está a sua paixão? Então você falou, eu gosto de ensinar. Eu disse, então você vai ensinar. E você está ensinando, né? Você está treinando médicos, você está ensinando, você está escrevendo. Porque, de fato, a paixão que Deus coloca dentro de nós é um sinal. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais profundo do nosso coração. Então, o meu próprio espírito já me impele para algo que vai revelar para que eu existo. Todos nós existimos para ser uma bênção. Somos abençoados, mas somos uma bênção. Todos temos uma contribuição para a transformação do mundo. E uma quinta coisa, eu diria, é trazer outros para a nossa vida. Porque as pessoas com as quais convivemos, nossos professores, nossos pais, nossos amigos, são aqueles que mais percebem nossas inclinações e às vezes nos dão um bom conselho. Provérbios 11:14 diz, onde não há direção sábia, o povo fracassa, mas com muitos conselheiros, há segurança. Sexto, eu diria, faça um retiro, tá bom? Faça um retiro de solitude, um pouquinho de solidão com Deus. Porque quando você se isola, não estou dizendo para você fazer uma semana, um mês, como eu já fiz tantas vezes, um diazinho em que você se desliga de tudo e se aquieta, vai ficar em silêncio. Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Deus vai responder. E uma vez que Deus responde, até porque você soma tudo isso, né? Repetindo, vá a Deus em oração. Examine a palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, mais vai conhecer o propósito. Determine seus dons e os pontos fortes. Onde está a sua paixão? Traga outros para a sua vida. Confie em Deus. Nesse retiro, que seria o último ponto que eu diria aqui, né? Claro, a gente poderia elaborar muitas coisas, mas acho que isso aqui, se você anotar esses pontinhos aí, seguir, tenho a certeza, você vai descobrir o propósito. E nessa solidão com Deus, porque muitas vezes é muito barulho, a gente ouve muitas vozes, né? Diz, faz isso. A vida está muito corrida. A vida está muito corrida. E isso é importante a gente contar a experiência, né? Para vocês verem com a experiência como é bom. Isso eu aprendi com você. Né? Às vezes a gente vai no fluxo da vida, no fluxo da correria muito grande e não consegue parar para examinar, para pensar, né? E, por exemplo, estamos agora, por que a gente está começando a falar sobre essa série agora em agosto? Que estamos iniciando o segundo semestre. Então, é um momento que você vai rever suas metas lá do 1º de janeiro, né? De 1º de janeiro de 2023 e falar, eu estou indo na direção que eu me programei nesse ano, né? Eu estou indo de acordo com o que eu me programei, com o que eu sonhei, com o que Deus colocou dentro do meu coração, com o que eu desejei, porque senão daqui a pouco a gente está em dezembro e você nem avaliou se você está indo na direção certa ou não. Então, essa direção, né, de realmente você tirar um dia para saber qual é o meu propósito, qual é o meu propósito agora de vida, mas qual que é o meu propósito, baseado no meu propósito de vida, qual é o meu propósito para esse segundo semestre? O que eu tenho para fazer? Quais são as minhas metas, né? Então, ter esse tempo, e você tem, tá? Não pode falar, não tenho tempo, não sei o que, tem sábado, tem domingo, não tem tempo. Você tem tempo para tudo que é importante, é prioridade. É prioridade, porque senão a gente entra nessa corrida, né, dos ratos e a gente não consegue, não fica feliz, o coração não fica feliz, né?
A gente está eternamente vazio em busca de alguma coisa. Então, justamente porque agora nós estamos iniciando esse segundo semestre, para que você tenha mais clareza do seu propósito, para que você tenha mais clareza do que você deseja, do que você sonhou, né, do que você quer alcançar até o final do ano. É para isso que a gente fez a série com a mestre maior. Eu também aprendo muito com ela, Mas tá? Eu maior faço Espírito aqui, Santo. aprendo muito. Mas essa foi uma dica que ela me deu, e a gente vê pelo exemplo, né, que foi uma dica bem importante. Então, para mim, realmente, antes de começar o segundo semestre, fiz isso, tirei um dia para realmente pensar, eu estou indo no caminho que eu pensei, que eu desejei. Na verdade, propósito foi uma coisa que eu contei já num podcast, uma experiência que eu tive, né, com o Espírito Santo. Uma profeta falou comigo. Eu sempre desejei ser médica, desde criança, com 2 anos, né? E a profeta falou: você não está vivendo o seu propósito. Eu falei: oi? Oi, mas o que é propósito? Então, eu andei à caça desse propósito durante muito tempo, durante muitos anos, e foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Sobre Foi. jejum e sobre propósito. Então, o que é isso que a gente ouve falar tanto na internet? Tem milhões de vídeos, se a gente digitar lá, propósito, milhões de vídeos. O que é o propósito? Então, uma das coisas que você me ensinou naquele momento e que ensinou agora novamente, que é essa questão dos dons, né? E de você realmente buscar Deus e buscar a palavra. E para te ajudar nessa questão agora do propósito, eu vou ler aqui Romanos 12, que fala: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. E se o seu dom for consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se o seu dom for de contribuir, dê com generosidade. E se exercer de liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Então, as pessoas são diferentes, né? Muitas vezes nesse mundo, e é uma coisa que você muito correta em ensinar, é que muitas vezes a gente pensa, né? Nós pensamos, eu já pensei assim: eu quero um emprego, né? Eu quero uma estabilidade, um emprego. Às vezes aqui em Brasília, que a gente vê tantos funcionários públicos, né? Aí eu vou ver aquele concurso, mas às vezes não avalio o propósito. Eu estou pelo dinheiro ou pela segurança financeira. E quantas pessoas a gente vê que entram em empregos assim, ou lugares assim, empresas assim, e vivem uma vida triste, entram em depressão, ansiedade, não conseguem mais sair, e acabam, né, se fechando cada vez mais e acabando com a sua vida, muitas vezes com a sua família. Então, é muito importante a gente entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso verdadeiro dom, né? O que eu vim aqui, qual é a minha missão, para que eu vim aqui? Porque quando você fizer isso, o dinheiro, ele é consequência, ele não tem como não vir, né? Então, assim, a gente realmente, esse podcast não é desse mundo. Nós não somos desse mundo, então estamos falando realmente o contrário do que as pessoas falam por aí. Então, assim, o dinheiro, ele vem como consequência de você estar cumprindo o seu propósito, de você estar cumprindo sua missão. Então, é muito importante você realmente saber o dom. Por exemplo, eu na medicina, né? Eu sempre gostei de ensinar. Eu amo ensinar, eu gosto de ensinar, dei aula há muito tempo, dou aula há muito tempo, com muito prazer. Mas tem vários colegas médicos que trabalham comigo na clínica, inclusive, que não gostam de ensinar. Não tem paciência para ensinar, não tem didática, tem vergonha de falar. Então, não é o dom dele. O dom dele é atender. Às vezes, o dom dele é fazer cirurgia, um procedimento extremamente detalhado, né? Então, você precisa realmente saber qual é o seu verdadeiro dom, né? O que você ama fazer, o que você faz muito bem. Normalmente a sua mãe vai te falar, ou o seu pai. O que você fazia muito bem quando era criança? A gente escuta várias histórias, né? Lá na infância eu gostava de cantar, lá na infância eu gostava de dançar, lá na infância eu gostava de ensinar. Então, normalmente é aí que se esconde, né, o seu propósito. E eu queria perguntar para você, como esse podcast é muito prático, quando que você descobriu o seu propósito? Como que foi? Foi muito simples. Foi muito simples porque eu tive um chamado. Eu converti-me com 15 anos e logo morreu uma missionária. A missionária que pediu minha mãe para me colocar no Colégio Batista. E eu ouvi a voz de Deus.
Realmente eu tive esse privilégio de não ter de andar à caça do propósito. A dificuldade é manter-se no propósito, porque sempre que Deus nos mostra um caminho, surgirão caminhos paralelos. E se você não tem a certeza da razão para a qual existe, qual é o propósito da sua vida, você se desvia. No meu caso, foi uma voz. A tia Caíta morreu, estava chorando. Deus, por que ela morreu? Com tanta falta de missionário. E eu ouvi a voz de Deus. Olha, eu nem sequer, eu mal estava começando a ir à igreja, era uma crente novinha, adolescente. Um obreiro tombou no meio da batalha. Quem o substituirá? Eu disse, eu. Então eu sabia que ali eu fiz uma aliança. Então fui para o seminário. Aliás, eu não podia ir para o seminário, porque eu não tinha dinheiro. Tá? Minha mãe disse que não ia dar dinheiro para estudar bobagem. E surgiram várias portas. O que eu quisesse fazer? Se eu quisesse servir a Deus, recebi um convite para ensinar na Escola Batista do outro lado do rio. Se eu quisesse trabalhar, tinha uma parentada nossa que me dava um emprego nos Correios. Quem é que não quer ser funcionário público, não é? Se eu quisesse contar os estudos, eu recebi bolsa de estudo para contar os estudos no Rio. Mas eu sabia que Deus me chamou para quê? Para o ministério. A porta que estava fechada era aquela que eu sabia ser o propósito de Deus. Então, eu não aceitei nenhuma dessas outras. Fiquei quieta. E aí eu fui de experiências, porque chegou o dia de eu estar no seminário. Eu não estava no seminário, eu tenho 17 anos agora. E nem podia ser aceito. Quebrei regras, não vou entrar em detalhes. Mas me aceitaram quando viram o detalhe da minha experiência de conversão. E quando chegaram os missionários do curso em Goiânia, Valnice, o que você pensa? Que eu vou. Porque eu li um livro que você quer ver o futuro a léguas, e lá estava escrito, basta de cada passo para veres a glória de Deus. Então eu escrevi para a reitora do seminário, aguarde-me atrasada. Embora eu diga isso pela fé. E claro, eu sabia que era a África, mas depois eu tive vários caminhos de descobrir qual o propósito final. Porque agora foi a morte de uma missionária batista. Eu disse, eu vou. Eu fui. Ela morreu com 33 anos. Aí eu disse, vou morrer com 33 também. Olha lá, a ignorância. Por isso que eu ensino hoje vem de longos aprendizados, não? E quando eu completei 33 anos em África, qual? Tudo que veio sobre ela, que a matou, veio sobre mim. Mas meus alunos, os bichinhos africanos, oh meu pai do céu, eu fiquei com tanta pena dos bichinhos. Aí tinha uma que era indiana, não, você não pode morrer, seu ministério não terminou. Aí eu fiz uma oração e Deus realmente me curou. E agora? Foi uma ressurreição. O que queres? Eu sempre segui o meu primeiro ponto que eu falei aqui. O que tu queres, Senhor? Tudo bem. Continuei, mas eu entrei em crise, porque todo mundo que levava para o hospital morria. Aí, qual a minha crise? Descobri o Deus de Atos. Aí vou para aquela experiência. E agora? Eu quero ficar em África. Deus me chamou para a África? Olha aí o propósito. O que é que Deus queria comigo? É um processo. Muitas vezes, porque Deus tem muitas fases na nossa vida. Nós somos muito teimosos, né? Às vezes, Deus abre uma porta para nós e a gente entra. Deus quer que a gente vire à direita e a gente quer ir em frente. Ele tem que dar um safanão. Senão você não para. Porque agora, e agora? Deus me manda, renuncia tudo. Renuncia junto. E agora? Ele queria, porque a gente ora, Deus quer falar conosco, mas muitas vezes a gente não entende. No meu caso, eu fui teimosa. Teimosa por quê? Porque eu não queria voltar para o Brasil. Por que eu não queria? Medo, porque eu sou mulher, sou solteira. Imagina, lá na década de 80, que mais uma mulher pregando. Mas, quando foi depois, que não vou entrar em detalhes, porque não vale aqui, estamos buscando propósito. Quando então eu tive uma experiência em que Deus me joga no chão mesmo e diz, estás pronta agora? Eu disse, para quê? Para ir para o Brasil. Fazer o quê? Qual é o propósito? Tenho um ministério para ti no Brasil. Treina meu exército. Eu me senti igual um ratinho na boca de um leão. Enfim.
Mas aí, à noite, eu estou no trailer, eu olho para o espelho e Deus fala comigo. O que estava no teu coração quando estavas no seminário? Fiquei 6 anos no seminário. Eu disse, avivamento. Ali eu descobri o propósito naquele trailer em Pretória, em 85. Ele disse, sim, tirei-te do Brasil, deixei-te sozinho em África para te treinar e te enviar de volta. Eu parei e disse, uau, 21 anos! Porque é um processo. Aliás, você vai falar de processo daqui a pouco. Há um processo em cumprir o propósito de Deus. São passos na nossa vida. E ali eu disse, meu Deus, 6 anos de seminário, 15 de África, para ser treinada. Agora é que vai começar. Quer dizer, tudo que Deus estava fazendo na minha vida era para cumprir um propósito. Eu nasci para fazer o que eu estou fazendo. Deus me levantou para fazer o que eu estou fazendo, para chegar aqui. Mulher, sim senhora, quando não havia pastores, abrir a boca, entrar na televisão. Eu fui a primeira brasileira a ter 1 hora de televisão, e sem intervalo nenhum. Pregando a palavra com todos os dias, o povo lançando pedra, mas não nenhuma pedra entrou em mim não, tá bom? Propósito. E eu aprendi que eu não dou um passo sem ouvir a Deus, porque dentro do propósito geral, o que é que eu amo fazer? Ensinar. Eu nasci para ensinar. Você pode me chamar o que quiser. Eu sou mestre acima de tudo. É preciso ser pastor? Sou. É preciso ser apóstolo? Sou. É preciso ser profeta? Sou. Mas o que é dentro de mim, como peixe dentro da água, é ensino. É o que eu estou fazendo hoje, né? É aquele, sempre, até o meu ensino, onde eu cheguei, eu abri uma escolinha logo. Não é para ensinar a palavra, porque esse é o propósito da minha vida. Nasci e com 15 anos já ensinava. Porque essa missionária que morreu, ela me pôs a ensinar. Então, eu descobri que essa é a minha paixão, ensino. Mas onde? África. África era só campo de treinamento. Foi aí, então, na minha vida não foi o propósito primeiro, um chamado para servir a Deus. Agora, como servir a Deus? Onde? São os pequenos passos ao longo da nossa vida que sempre temos que seguir aquilo que eu falei. Não podemos sair daí. E aonde você vê que as pessoas mais erram na escolha, né, do propósito? O erro está exatamente em não parar para analisar. Eu tenho que, diante de cada oportunidade, fazer algumas perguntas. Quem sou eu? Né? Primeira coisa, eu preciso me concentrar de qual é o centro da minha vida. É uma questão de adoração. É Deus? Tudo bem. Agora, para que eu vim ao mundo? Se eu fizer aquelas perguntas que eu falei aqui no começo, antes de tomar a decisão, eu não vou errar. Mas a gente tem pressa. O primeiro erro é a pressa. É inimiga da perfeição. É. A segunda é ficar ouvindo todo mundo, em vez de se aquietar, acalmar, fazer uma sondagem. Por que a gente quer fazer tudo depressa? Porque nós vivemos no tempo do fast food, né? É. Nós queremos resposta hoje, queremos estar formados hoje, e não entendemos que até para vir à luz você passou 9 meses no útero materno sendo desenvolvido, né? É verdade. Então, ter calma, um passo de cada vez, tranquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus nunca força. Quando você sente um impulso assim violento para fazer alguma coisa ou seguir um caminho, não é Deus, não. Não é Deus. O Espírito é suave, ele vem nos orientando. Então, aí está o erro. Pressa, falta de solitude, de silêncio diante de Deus, de agasalhar. E às vezes Deus não fala logo, quando a gente quer. Mas há paradas na nossa vida que são estratégicas. Mas a minha oração por você, sabe o que é? Que você não tenha que quebrar a perna, ficar doente e ter que parar tudo, porque aí você não pode fazer nada e tem que ouvir a Deus. Que você não precise disso, você pare antes disso. E é inquietude, relaxamento. Deixa aquela vozinha, tenho certeza, Deus vai falar, você vai descobrir o seu propósito. Não dê um passo sem a luz verde dentro de você.
Muito, muito bom. Então, o que que a gente isso aí que você falou, para mim tem norteado muito, eu acho que é muito importante isso, que o erro é realmente a pressa é o diabo, né, o diabo é a pressa, a agitação, é tudo isso que a gente fala até que é a dopamina barata, que, né, que vai viciando o nosso cérebro, mas a gente não para viver realmente o que a gente está vivendo. A gente, antes de preparar esse podcast para vocês, eu estava assistindo com você, né, um documentário da Oprah. Nos Estados Unidos, a Oprah foi a primeira, né, a primeira negra a ter um programa também de televisão, um talk show. E ela veio realmente do nada, passou por várias situações muito tristes na sua infância, né, de abuso, inclusive dos pais, e hoje foi a primeira bilionária negra dos Estados Unidos, a primeira mulher a fazer um talk show. E ela falando sobre o propósito, né? Quem sou eu? E para você se perguntar quem é você, por exemplo, quem sou eu? Quem é a Joana? A Joana é o quê? A Joana é médica, a Joana é empresária, a Joana é empreendedora, a Joana é cristã, a Joana é uma adoradora, a Joana é da família. Quem é a Joana, né? O que você faz, né? É quem você é, o que você é, o que se tirar todos esses adornos aí, o que você é, o que você realmente tem paixão, qual é a sua missão. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, né, uma dica, uma direção bem simples e rápida que ela possa aplicar de forma prática, né? A pessoa que está aí, vivendo num emprego que ela não gosta, passando por uma experiência que ela não está gostando, vivendo num emprego ou num trabalho que ela não está satisfeita, que ela está triste, que ela está deprimida, que ela está ansiosa, que ela sente que ela não está dentro do propósito da vida dela, qual é a primeira dica, né? Por onde ela deve começar para realmente descobrir o seu propósito e alcançar na vida dela tudo que Deus tem preparado para ela. Volta ao princípio. Se você quer saber o propósito de qualquer coisa, busque o Criador. Deus, o seu Criador, fez você com um propósito. Então pare o que estiver fazendo. A palavra diz, eu sei que planos tenho para contigo, planos de paz e de prosperidade. Esse é o propósito de Deus, que você viva feliz, que tenha uma vida abundante, que você prospere, que você realmente encontre plenitude na vida. Agora, nunca encontraremos seu Criador. Então pare, abra a palavra, leia, faça uma oração. Reserve um dia na sua agenda para se desligar de tudo e de todos. Põe uma música suave, uma música instrumental, onde você relaxa, deixa os pesos, simplesmente se conecta com o Criador. Quem sou eu? Você é a menina dos olhos de Deus. Você é criação de Deus. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Você é uma pessoa tão importante que Jesus preferiu morrer por você a viver sem você. E nele, porque ele tem um propósito especial para a sua vida, ele vai direcionar qual o passo que você deve dar hoje, o que você deve deixar para trás e o que você deve abraçar. Maravilhoso! Então, nós vamos deixar aqui um versículo especial para vocês. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito, ele vem do Senhor. Então, Provérbios 19 é uma bússola para você. Não esquece de curtir e compartilhar essa mensagem com alguém que você sabe que realmente está buscando o seu propósito. E fique atento, porque semana que vem nós vamos falar sobre o deserto para encontrar o seu propósito. Então, um grande beijo, até semana que vem.